A oração em línguas, ela não é algo místico. Ela não é algo assim que você tem que entender esse segredo. A oração em línguas não é para você entender o segredo da própria oração. A oração em línguas é para você entender os segredos de Deus, entender a palavra de Deus. Como é que uma pessoa igual eu, analfabeto, que não sei nem ler direito, falo coisas de vocabulários aqui, converso em todos os níveis, sem ter ido na escola, sem aprender na escola, sem saber o que é verbo, o que é ponto, o que é vírgula? Eu aprendi tudo isso orando em línguas. O que a oração em línguas faz na vida das pessoas? Eu nunca vi algo tão difícil de praticar no Evangelho do que a oração em línguas. Ela é um dom que Deus dá a todo aquele que nasce de novo, todo aquele que passou pelas águas do batismo, ou mesmo que não passou pelas águas do batismo, que crê que Jesus deu para eles, ele recebe. E o falar em línguas, ele é mais ou menos igual uma criança uma criança de 6, 7 meses, 8 meses, que começa a querer pronunciar palavras. A mãe entende mais claro o que o filho começa a falar, mas ninguém entende ele começa a fazer uma barulheira, ele começa a gungunar, ele começa a expressar alguma coisa diferente, você fala, ele quer falar, ele está se esforçando para falar. E aí a mãe já acha que ele está falando é mamãe, o pai já acha que ele está falando papai, o irmãozinho já acha que ele está falando irmão maninho, o vovô então já acha que ele está falando vovô, a vovó já acha que ele está falando vovó. Todo mundo fica querendo direcionar a linguagem do menininho que está começando a falar, mas ele não tem uma linguagem direcionada ainda, uma linguagem transparente. E a oração em línguas é mais ou menos assim. Quando você começa a falar em outras línguas que você não entende, você começa a balbuciar palavras para o seu Deus. E o seu Deus, muitas vezes, ele não fala aqui e nem aqui em você, a princípio. Ele fala através da palavra ou através dos ministros da palavra. É algo de mais precioso que tem, é um homem ou uma mulher que decide passar um tempo orando em línguas. Não tem como esse homem e essa mulher não achar a saída de qualquer problema na tua vida. Porque quando você começa a falar em línguas, você não está falando com você, você não está falando com as pessoas, você está falando diretamente com Deus. E Deus não é um pai relapso, que quando o filho fala com ele não fica sem dar atenção, ele dá atenção para o filho. E ele começa a passar as informações dele, não é no teu raciocínio, na tua mente humana. Ele começa a passar as mensagens dele dentro do teu espírito. Primeiro vem no teu espírito e vai enchendo, igual o seu pneu. Seu pneu está murcho, você chega na borracharia, o homem coloca a mangueira lá e começa a encher. Quantas libras? Começa a encher. Quando vai enchendo, o pneu que estava murcho vai tomando o que mesmo? Forma. O ar dentro do pneu põe forma no pneu para o lado de fora. Um pneu sem ar não tem forma. Mas o pneu, quando ele está cheio, ele tem forma. Ele começa a se modelar para aquilo que ele foi feito. Assim também, quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a encher o seu coração e começa a modelar você na imagem de Jesus Cristo. Você começa a ter a sabedoria de Jesus, o conhecimento de Jesus. Você começa a entrar dentro das revelações da palavra de Deus. E isso é muito profundo. É igualzinho Deus. Quanto mais você anda na direção dele, maior ele fica para você. Tem gente que quer procurar informação na Bíblia, mas não fala a língua de Deus. Se você não falar a língua de Deus, se você não orar em línguas, você não vai entender. Você pode ir para dentro de um quarto, ficar gemendo, pode ir para dentro de uma sala, pode ir para uma montanha, pode ir para o jejum, pode ir para o que você quiser. Você precisa falar na linguagem de Deus. Quando você fala na linguagem de Deus que você não entende nada, Deus fala na sua linguagem que você entende tudo. Tem gente que vai chegar no céu desse jeito. Escuta, eu queria onde é que Jesus está? Aí a pessoa, blá, 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 blá.
Onde é que Jesus está? Eu queria Jesus aqui, falar que ninguém fala essa língua não, meu filho. Você tinha que começar a falar a língua do céu lá na terra, para quando você chegar aqui no céu, você poder saber tudo do céu. Quem sabe, quem fala a língua do céu, fala tudo do céu aqui na terra, porque vive a extensão do céu aqui na terra. Mas uma coisa eu te digo, o diabo não bate tanto duro em você quando você está jejuando, ele não bate duro em você quando você está orando em português, mas quando você começa a orar em línguas, o inferno inteiro assanha contra você, porque você começa a ter a habilidade de entender a mensagem de Deus para a tua vida. Você vai saber o que está de errado com você. A oração em línguas não é para revelar as pessoas para você, é para revelar você para você mesmo. E aí você sabe o que está errado em você. Eu estava perguntando para Deus assim: Deus, o Senhor gosta mesmo que as pessoas jejuam? Ele falou: não. Você sabe para que eu jejuo, filho? É para amolecer o coração duro deles. Sabe para que é oração? A oração é para nos quebrantar e nos colocar na presença de Deus. Mas se você tem um coração quebrantado, tem pessoas que as coisas fluem para eles, tudo acontece de bom para eles, só que o coraçãozinho deles é bom. Quem tem um coração ruim tem que passar 24 horas orando mesmo. Mas a gente nunca acha que a gente tem um coração ruim. A gente acha que a gente é bom, que tudo está errado, o universo conspira contra mim. Não é o universo, é nós que precisamos falar na língua de Deus, para Ele revelar para nós o que está errado, porque Deus não vai mudar você, Ele te dá a oportunidade de mudança. Porque quando você fala nessa língua, Romanos, abre aí, Romanos capítulo 8, verso 26. Olha o que está escrito aí. Da mesma maneira também o Espírito ajuda. Fala comigo, ajuda. Ele ajuda você. Ele não faz para você, Ele ajuda você. Ajuda no quê? No que Ele ajuda? Ele ajuda nas suas fraquezas. Se você orar em línguas, você está pedindo naquele exato momento, é como se você estiver com o carro atolado e você está lá assim, ó, sozinho, e o carro não sai do lugar. Quando você começa a orar em línguas, alguém chega junto com você e agarra no carro, empurra e sai ajudando você naquilo que você tem fraqueza. O Espírito ajuda você nas suas fraquezas, porque as suas fraquezas é que causa tantos problemas para você e para mim. São nossas fraquezas e nós precisamos da ajuda delas. Aí você vai para o psicólogo, não tem nada contra, mas você vai para o psicólogo não pode, ele não pode mudar o seu caráter, ele não pode mexer dentro de você, ele só pode falar por fora de você. Mas o Espírito Santo não. Quando você começa a orar em línguas, é como se você estivesse sentado no divã do Espírito Santo e começado um papo com Ele, uma conversa com Ele. Espírito Santo, o negócio é o seguinte, Espírito Santo, eu sou ganancioso. Espírito Santo, se eu tivesse muito dinheiro, eu pisava em todo mundo, Espírito Santo. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer todo mundo meu escravo. Se eu tivesse poder e autoridade, eu pisaria nas pessoas. E o Espírito Santo fala assim: pois é, agora que você está confessando isso, essa árvore, essa planta que eu não plantei em você, eu vou arrancar ela, porque você está confessando ela em línguas. Por isso que tem pessoas com dificuldade de andar com Deus, com dificuldade de operação em Deus, com dificuldade de ver as coisas fluírem e acontecerem em suas vidas, porque eles não sentam no divã do Espírito Santo. Senta lá, deita lá e começa lá, bará, chorê, bará, cantar, alá, balá, bará. Não sei o que eu estou falando, querido. Lá, balá, bará, cantar. Só que funciona. Funciona. Olha como é que funciona. Quando você fala em línguas, o que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu e jamais subiram no seu coração, Deus começa a mover na tua vida, começa a te levar para onde você jamais pensou que você poderia ir, possuir coisas que você jamais imaginou que poderia possuir. Porque a oração em línguas, ela é uma comunhão íntima com Deus, é você falando com Deus a sua maior necessidade e o Espírito Santo ajudando nas suas fraquezas naquele momento. E é um segredo, é secreto. Você fala em secreto porque você não pode saber o que você está falando.
Se você soubesse o que você está falando em línguas, você não oraria em línguas. Porque você fala todos os seus defeitos orando em línguas, os defeitos que você sabe que tem, e os defeitos que você tem e não sabe que tem. Você ora em línguas, você levanta a sua capivara inteirinha para Jesus. Você começa a debulhar, o homem começa a orar em língua, ele começa a falar. Eu tive prova disso, nesses anos de caminhada eu tive muitas provas de ver que isso funciona assim, porque eu pedi a Deus para manifestar em pessoas com interpretação de línguas, para ver o que as pessoas oravam em línguas. E eu vi que quando você começa a oração em línguas, você não fala uma palavra que não seja de benefício para uma transformação sua. E aí a gente fica querendo inventar palavras. Você não precisa inventar palavras, é coisa que vai fluindo de você. Eu não estou caçando alguma coisa para encher meu coração, não. Já encheu, já está cheio. E quando não está cheio, eu começo a ficar doido. E eu vou lá para a beira do rio e eu fico lá, não sei nem o que eu estou falando, mas eu estou falando. Eu só sei que eu não posso falar em português. Se eu falar, você já... Quem aqui mente? Levanta a mão. Já mentiu. Quem não levantou já mentiu. Mente. Ô, seu guarda, eu esqueci a carteira lá em casa. A carteira está vencida faz tempo, ele não quer mostrar. Ô, seu guarda, não, esse carro está muito, estou vendendo ele, esse carro está muito bom. Ele tem algum problema? Não, esse carro está top de linha, o carro está fumando, o carro está sem bateria, está arriando, e a pessoa está dizendo, não, o carro está muito bom. Então ninguém aqui mente, ninguém mente nada, nem telefone. Fala que eu não estou aqui não. Ninguém mente. Fala que eu não estou aqui não. Você vai lá amanhã, vou nada, você sabe que você não vai. Agora, você acha que um mentiroso, ele fala para você que ele é mentiroso? Quando você está orando em línguas, você está contando todas as deformidades que você tem no teu coração para Deus. Ninguém sabe, ele não vai falar para ninguém, vai ficar só entre você e ele. Ele pode ver o defeito que ele vê em você, ele não vai falar nada. Então eu falou, vou criar uma oração, que eles não sabem o que está falando, porque se eles souberem, eles param na hora. Então eu vou criar essa oração, para eles pedirem para mim curar eles, sem saber que eu estou curando. Aí daqui a pouco você vai mentir, a cara esquenta. Aí você começa a descobrir e começa a entender essas vaidades que tem no teu coração, porque você está falando em línguas, e o Espírito Santo está ajudando nas tuas fraquezas. Daqui a pouco você começa a ter tanta humildade, parecendo Cristo. Começa a aparecer com Ele, que tinha tanto poder e autoridade, e não saía fazendo nada de errado, não saía mostrando a autoridade dele. A vida toda é tudo no ruim. É ruim por quê? Porque não fala com Deus. Porque junto com Deus a gente não tem coragem de fazer uma oração sincera. Eu não tenho coragem de chegar diante do espelho e falar, Deus, eu não valo nada. Deus, eu tenho dificuldades nisso. Deus, eu falo que eu perdoo fulano, mas eu perdoo coisa nenhuma, Deus. Eu não dou conta de falar isso. E aí Deus falou assim, então eu vou criar um mecanismo que você vai falar isso sem saber que está falando, para facilitar as coisas para você. Ora em línguas. Aí eu começo a orar em línguas e ele começa a traduzir. Eu começo a achar que eu estou orando para mim receber o meu carro novo. Eu estou lá, choribala e cantarei, balabala, Deus. A SW4, seu tão bonita, laba, chore, cantarei, balabala. Eu vou ser famoso, eu vou ser um cantor famoso, eu vou ser um pastor, pregador famoso, eu vou ser um grande empresário, choribala e cantarei, balá. E Deus está falando assim, aí você está falando na língua. Eu vou deixar de ser mentiroso, eu vou deixar de ser ganancioso, eu vou deixar de... eu vou deixar de ser medroso, eu vou deixar de ser ranzinza, eu vou deixar de ser cri-cri, eu vou deixar de ser chato. Quando a gente ora em línguas, a gente ora assim, mas quando a gente ora em português, a gente ora assim, ó Deus, eu tenho buscado a tua obra, a fazer a tua vontade. Lembra do dízimo que eu dei, Deus. Lembra do dia de jejum que eu fiz, Deus. Lembra das coisas que eu tenho feito. Até fui na tua casa domingo, Deus.
Ele falou: minha casa não é na terra, minha casa é no céu, você não vê aqui não. Eu fui até na tua casa. Foi nada, nem subiu em oração. Por isso que essa linguagem, ela vai mudar a tua mente. Ela vai te dar uma mente criativa, uma mente produtiva, uma mente fora do comum. Deus, eu preciso te conhecer. Deus, quebranta meu coração. Deus, restaura minha vida por dentro. Deus, me limpa da avareza, me limpa da luxúria, me limpa da ganância, me limpa dos meus medos, dos meus tormentos, dos meus temores, das minhas inseguranças. Não tem um versículo que diz na minha Bíblia em português, quem fala em português fala diretamente com Deus. Já achou esse versículo? Quem ora em português fala diretamente com Deus. Não tem na minha Bíblia, mas na minha Bíblia tem esse versículo aqui que diz: olha, pois se eu orar em línguas, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Não é o que você quer descobrir? A porta de saída ou a porta de entrada? Quando você fala em línguas, você vai descobrir os mistérios. Mas isso tem que ser constante. Isso é igualzinho arroz com feijão. Come todo dia. Ora todo dia. Amém? Ora em línguas 1 hora por dia, durante uma semana. Depois você pega a Bíblia no lugar que você não entendia e você começa a ler para você ver. Se lágrimas não descer, porque vai começar a revelar o que Deus está dizendo na palavra dele para você. A palavra vem de encontro com você. A oração em línguas vai trazer a revelação da palavra para dentro do teu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa oração em línguas vai trazer a consciência que se está faltando, o problema não está no pastor, o problema está na ovelha. Porque o pastor disse que nada faltaria. Então o que está acontecendo? A oração em línguas vai revelar para você aonde é que você está batendo e não está abrindo, aonde é que você está buscando e não está encontrando, aonde é que aquela enfermidade está resistindo você. Por isso que a oração em línguas é uma oração de mistério e é um segredo. Não pare, ore e você vai ver mudanças acontecerem na tua vida radicalmente. Mas saiba de uma coisa, você vai tentar ser combatido. A tua mente não vai querer aceitar uma oração que você não compreende. Você vai achar que é ignorância. Eu vou orar, eu vou experimentar esse negócio. Não desiste antes de você ver o resultado, porque o resultado vem, tanto é que está aqui na minha vida. Eu sou prova viva de que a oração em línguas mudou a minha vida. Senta um minutinho, eu quero contar um testemunho para você antes de nós ir embora. Nós temos ainda alguns minutos. É rapidinho. Quando eu estava orando em línguas 6 horas por dia, 6 horas cravado de relógio, e eu orando em línguas porque eu não tinha opção. Eu não tinha uma segunda opção, eu tinha que orar em línguas. E do trecho de pesca que eu ia todos os dias, eu levava 3 horas para ir e 3 para voltar. Então eu sabia que eu estava orando 6 horas em línguas por dia, porque eu descia orando e subia orando. Para cima era mais um pouquinho, mas eu colocava alguns descontos naquilo que me distraía talvez. Mas era definitivo, 6 horas orando em línguas. Quando você estava orando em línguas lá, eu estava te preparando para trazer você aqui. E quando eu orei em línguas aqui, Deus está preparando para me levar lá. E quando eu orar em línguas lá, Deus está me levando para levar acolá. E quando eu orar acolá, aí Deus vai me levar lá para o céu, para mim continuar orando em língua lá no céu, porque lá não ora, lá conversa em línguas. O idioma do céu é línguas. Por isso que chama língua dos anjos, língua do céu. Então quando você começa a falar na língua do céu, você começa a ter o poder do céu, a graça do céu, o amor do céu, a unção do céu que vem na tua vida, porque essa oração faz um anexo entre você e o seu Deus.